Aqui quem fala é a professora Érica, de Física. Hoje nós vamos estar trabalhando o lançamento vertical e queda livre na nossa aula, então, aula 8, Física 2A. Bom, pessoal, então, resistência do ar. O que é a resistência do ar? A resistência do ar ela vai se basear basicamente na velocidade do corpo, na massa do corpo e na forma geométrica desse corpo. Então, essas três características elas vão influenciar na resistência, fazer com que a resistência seja maior ou seja menor. Então, a gente caracteriza da seguinte forma. Para que a gente possa desprezar, então, a resistência do ar, nós temos três fatores, tá? Para nós desprezarmos. A velocidade do corpo não deve ser muito alta, tá? Então, para desprezar a resistência do ar, tem que ser baixa velocidade. A massa do corpo deve ser grande comparado ao seu volume, ou seja, o corpo deve ser bastante denso, tá? Se o corpo for bastante denso, nós também desprezamos a resistência do ar. Por exemplo, eu tenho uma bolinha de chumbo, só que ela é muito pesada, certo? Então, se a gente tiver ali duas bolinhas de chumbo, digamos assim, elas forem bastante pesadas, mas forem pequenininhas, nós também podemos desprezar a resistência do ar. E outra forma também de reduzir aí, de desprezar essa resistência, é que a forma geométrica do corpo deve reduzir ao máximo a resistência do ar, tá? Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho uma folha de papel, duas folhas de papéis, tá? Se vocês quiserem fazer aí, podem fazer, tá? Tenho duas folhas de papéis, uma eu vou amassar e a outra não, certo? O que vai acontecer? A minha folha que não está amassada, como ela tem uma forma geométrica maior, né? A superfície dela terá mais contato com o ar e sofrerá mais resistência. Tá? E a outra folha de papel que vocês amassaram terá uma superfície de contato menor, tá? E vai sofrer menos resistência do ar, certo? Então, essas são as três formas da gente desprezar a resistência do ar para que a gente possa fazer, então, os cálculos, certo? Então, dentro da resistência do ar, pessoal, nós temos a aceleração, certo? Num movimento vertical, né, com uma resistência nula, ou seja, a gente está falando aqui de um processo ideal para os nossos cálculos, tá? Então, um corpo em movimento vertical com resistência nula, ele recebe a ação exclusiva da força-peso, somente a força-peso, tá? Então, ali no nosso esqueminha, está escrito ali, ó, desprezada a resistência do ar, a força-peso é a única força que atua no movimento do corpo, tanto na subida quanto na descida. Então, por exemplo, se eu estou jogando uma bolinha para cima, ela vai sofrer a ação da força-peso, tá? Se eu estou jogando essa bolinha para baixo, ela também está sofrendo a ação da força-peso, certo? Pessoal, vamos lembrar lá o que é a força-peso, tá? Às vezes a gente fala aqui e vocês não lembram. A força-peso, então, é a força de atração gravitacional. Todos os corpos que possuem massa estão sofrendo ação gravitacional, certo? Então, a força-peso é o resultado da nossa força, é o resultado da aceleração gravitacional terrestre, certo? Tá? Então, a força-peso é a única que vai fazer com que esse corpo acelere ou desacelere, tá? Vamos, assim, definir, tá? Essa aceleração, porque é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um objeto, um estudo de aceleração, certo? A aceleração, ela vai ser um vetor, certo? E por ser um vetor, ela tem as características de vetor, certo? Quando nós falamos, então, desse movimento
vertical para cima e vertical para baixo, nós estamos falando que essa aceleração ela é considerada um movimento uniformemente variado. Então, é um vetor uniformemente variado, certo? Lembrando, voltando nas aulas lá, o que é um movimento uniformemente variado? Aceleração constante diferente de zero, certo? Então, é o que nós temos aqui, aceleração constante diferente de zero. E por ser um vetor, ele tem as características de um vetor, certo? Então, a aceleração aqui, pessoal, ela vai ser a aceleração gravitacional, tá? Então, a aceleração gravitacional ali na superfície terrestre é aproximadamente 9,8 ou 10, tá? Então, a intensidade desse vetor é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Próximo à superfície terrestre, tá? Vai aumentando a nossa altura, vai diminuindo a nossa aceleração. A direção desse vetor, pessoal, a direção desse vetor é sempre vertical, tá? E o sentido dele é sempre para baixo. Então, se eu tenho um objeto que eu jogo esse objeto para baixo, a minha aceleração vai fazer com que esse objeto cada vez mais ganhe aceleração, velocidade, perdão. Vai fazer com que esse objeto cada vez mais ganhe velocidade. Se eu estou jogando esse objeto para cima, essa aceleração ela acaba sendo negativa, tá? Ela acaba sendo impeditiva, já que o sentido é para baixo, certo? Então, se eu jogo o objeto para cima, eu tenho uma aceleração com sentido para baixo, então a minha velocidade vai diminuindo, certo? Então, vamos para o próximo slide. Queda livre, então, pessoal. O que se entende por queda livre? Queda livre é basicamente jogarmos um corpo de determinada altura, simplesmente. Tá? Ele vai adquirir, como eu disse anteriormente, um movimento uniformemente variado, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado, com essa aceleração constante, ou seja, acelerado, certo? Se eu jogo esse objeto, é basicamente isso que vai acontecer, tá? Como a aceleração gravitacional é aproximadamente 10, nós podemos ver aqui no slide que em 0 segundos a minha bolinha está em 0 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ele passa a ter 10 metros por segundo. 2 segundos, 20 metros por segundo. 3 segundos, 30 metros por segundo, certo? Então, ele vai adquirindo de 10 em 10 velocidade a cada segundo, certo? Lembrando sempre, a aceleração é igual à aceleração gravitacional, ou seja, força de atração terrestre, tá? E ela tem aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lançamento vertical, então, pessoal. O lançamento vertical é o esquema que eu falei para vocês de lançar a bolinha para cima ou lançá-la para baixo, certo? Se você lança ela para cima, basicamente, você vai fazer uma contrapartida do sentido da aceleração, tá? Então, eu vou jogar a bolinha, vou dar um impulso para essa bolinha, certo? E ela vai sair com uma certa velocidade, já que eu dei esse impulso nela. Então, partindo de jogando essa bolinha de baixo para cima, no tempo zero, ela vai ter ali uma velocidade, certo? Assim como mostra no nosso slide. Passando mais um outro tempo, ela vai ter outra velocidade, mais um outro tempo, outra velocidade. Sempre essa velocidade variando de 10 em 10. Por quê? Porque a nossa aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Mas vejam, a aceleração ela está diminuindo, certo? Aqui ela vai diminuir. Então, aceleração diminuindo. Quando chega, então, pessoal, no pico,
onde a bolinha começa a descer, né? Então ela para ali naquele instante, no caso ali no nosso instante 3, né? Nosso instante 3. A bolinha para, certo? E daí começa a descida, tá? Na descida, obviamente, como eu iniciei meu movimento de baixo para cima como sendo positivo, então de cima para baixo ele vai adquirir uma velocidade negativa, certo? Então, nos 3 segundos, ele fica no 0 metros por segundo, e ao ponto que ele vai descendo, ele vai adquirindo uma velocidade negativa, certo? Bom, pessoal, então se eu tenho esse movimento de lançamento vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu posso utilizar as equações do movimento uniformemente variado, tá? Para velocidade, então, a gente tem velocidade igual a velocidade zero mais AT. Pessoal, por que eu coloquei em Y? Tá? Porque é um lançamento vertical, nós só consideramos o eixo Y, certo? Para o espaço y igual a y0 mais v0y t mais at ao quadrado sobre 2. E Torricelli, então, vy ao quadrado igual v0y ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Certo, pessoal? Sempre nós podemos utilizar, então, essas equações, perdão, nós sempre podemos utilizar essas equações por ser esse movimento uniformemente variado, certo? Com essa aceleração constante. Lembrando ali, aceleração mais ou menos aceleração gravitacional. Tá? Então, o movimento vertical de um corpo no vácuo ocorre com aceleração igual à da gravidade, independente de sua massa. Tá? Pessoal, o lançamento vertical também tem a ver com o experimento do Galileu Galilei, certo? Ele verificou que quando eu jogo uma queda livre, né, lançamento vertical, dois corpos, mesmo sendo de massas diferentes, tá? Um com maior massa, outro com menor massa, ele verificou que esses dois corpos caíam ao mesmo tempo, tá? Isso tem a ver, pessoal, com dois tipos de massas diferentes, tá? Com a massa inercial, certo? E com a massa gravitacional, tá? A massa inercial e a massa gravitacional são diferentes, tá? Mas quando nós fazemos esse movimento de lançamento vertical em queda livre, nós verificamos que, neste experimento, a massa inercial é igual à massa gravitacional. Por isso que esses objetos eles caem ao mesmo tempo. A massa inercial é igual à massa gravitacional, que é igual à aceleração. Tá? Que é a diferença? Qual é a diferença dessas massas, pessoal? Massa inercial é a quantidade de força que eu preciso fazer, tá? Para que esse meu objeto mude o seu movimento, tá? Lembra lá do que é a inércia, né? É a quantidade de massa que esse corpo faz com que eu possa mudar o meu movimento. Então, se eu estou parado, eu tenho esse meu movimento inercial de estar parado. Se eu estou rodando, esse é o meu movimento de sempre estar rodando, tá? E a força que eu imprimo para mudar esse movimento está relacionado com a inércia. Já a gravitacional é a força que a gravidade faz nessa massa, tá? Então, ela é diferente. Entretanto, nesse experimento, nós vimos que essas massas são iguais. Então, se esses dois corpos estão caindo, nós vamos desprezar a resistência do ar aqui, nós verificamos então que a aceleração é a única atuante,
certo? Então, se a aceleração é a única atuante, esses corpos vão adquirir a mesma velocidade no mesmo tempo, se jogados, claro, no mesmo tempo, certo? Bom, então vamos para o tópico 2 ali, né? Para resolver os exercícios, deve-se criar uma orientação para a trajetória do corpo. Assim, se a orientação for para cima, eu tenho uma aceleração gravitacional negativa, como eu falei. Se eu estou jogando um corpo de baixo para cima, né, ele está indo contra o sentido da minha aceleração gravitacional, do meu vetor, então eu vou ter uma aceleração negativa. Tá? E se for para baixo, estou jogando esse corpo, eu vou ter uma aceleração gravitacional positiva, certo, pessoal? Então, isso é muito importante, tá? Lembrando que nós estamos tratando de vetores. Então, quando a gente trata de vetores, é super importante nós termos o sentido desse objeto, a orientação, ok? Bom, pessoal, então, por hoje é só, tá? Espero vocês no atendimento. Qualquer dúvida, é só me chamar. Até mais.